Graça e paz. Talvez em algum momento da sua vida você tenha passado por momentos de inquietação. E ela pode vir por uma crise que você esteja vivendo ou visualizando, uma crise política. As coisas que estão acontecendo no mundo podem nos trazer inquietação. Questões políticas, questões sociais. Talvez você já tenha vivido um momento de perplexidade. Perplexidade por situações que você vê, questões morais, questões de injustiça, questões de opressão. Talvez também você já tenha se queixado com Deus a respeito de tudo isso e tenha passado por uma crise pessoal diante de justiças e injustiças, vendo que pessoas se colocam acima de outras e fazem as pessoas sofrer. Talvez você já tenha passado por momentos em que você tem uma crise espiritual, dilemas, questões não resolvidas. Talvez você já tenha até questionado a Deus por conta de não entender as ações de Deus, ou mesmo por Deus não responder às suas orações. Todas essas situações, elas são nos colocadas no nosso dia a dia e estão diante de nós, no nosso contemporâneo. O livro de Abacuque irá tratar justamente destas questões. Eu sou Eldman de Oliveira Nunes e queria convidar você a estudar o livro de Abacuque, o mistério da providência de Deus. Nós vamos fazer esse estudo através de uma divisão dos assuntos do livro de Abacuque. O livro de Abacuque pode ser dividido em 3 grandes partes: o peso, a visão e o cântico. Hoje nós vamos iniciar esse estudo conhecendo melhor o homem Abacuque, o seu tempo e a sua mensagem. Quem foi Abacuque? Quando viveu Abacuque? Qual o contexto da vida de Abacuque? Qual o dilema de Abacuque? Qual era o objetivo do livro de Abacuque? E qual a mensagem de Abacuque? Todas essas questões são importantes para nós compreendermos o livro de Abacuque, a sua mensagem e a mensagem que Deus tem para nós nos nossos dias. Quase nada se conhece sobre esse personagem Abacuque. Ele é citado apenas no seu próprio livro. Nós não sabemos sua origem, sua família, não conhecemos detalhes a respeito da sua vida. Abacuque é um nome desconhecido e os estudiosos entendem que provavelmente o significado do seu nome seja abraçar. Os personagens das Escrituras muitas vezes tinham no seu nome uma relação com a sua mensagem. Entendem os estudiosos que a tradução do nome Abacuque, em termos de abraço, está relacionado também com sua mensagem. Porque Abacuque traz uma mensagem difícil, num momento difícil, uma sentença de juízo sobre a nação de Israel. E a mensagem de Abacuque também traz um consolo, um conforto, um abraço diante desse momento de crise. Abacuque é o 8º profeta menor. Ele está contido no livro dos 12 profetas menores. Entenda-se profeta menor não em importância, mas na extensão da sua obra. A data provável em que Abacuque escreveu esse livro está registrado no ano 607 a.C. Abacuque profetizou durante o reinado do rei Jeoaquim, rei de Judá, entre os anos de 609 e 597 a.C. Portanto, Abacuque é contemporâneo do profeta Jeremias. O que sabemos sobre Abacuque é que ele é um profeta perplexo com o que ele estava assistindo, vendo no seu tempo. Além disso, Abacuque é um profeta em crise com questões não respondidas, em que ele não compreendia as razões e o propósito de tudo aquilo que estava acontecendo.
Além disso, há um diferencial no livro de Abacuque. É um profeta que confronta a Deus e não ao povo. Abacuque não traz diretamente uma mensagem ao povo, mas ele leva um clamor a Deus e um questionamento a Deus. Então, o livro de Abacuque é uma mensagem que se expressa através de uma intercessão e de uma inquirição do próprio Deus, ao invés de uma mensagem direcionada diretamente e em exortação ao povo. O objetivo do livro de Abacuque é enfatizar a santidade de Deus ao julgar o seu povo e as nações pelos seus pecados. Há um pensamento-chave no livro de Abacuque. O justo viverá pela fé na providência de Deus. Essa é a mensagem central do livro de Abacuque. O livro de Abacuque é um livro curto, possui apenas 3 capítulos. E ele está organizado de maneira muito didática. O primeiro capítulo trata da mensagem que ele vem trazer ao povo recebida de Deus. É chamada de o peso, a sentença. A segunda parte do livro, e é o segundo capítulo, traz a visão que ele teve, a resposta recebida de Deus. E o último capítulo vai apresentar um cântico. No primeiro capítulo, que trata do peso da visão que Abacuque tem, nós encontramos o primeiro dilema do profeta. Encontramos também a primeira resposta de Deus ao profeta. E isso traz ao profeta um novo dilema. A resposta de Deus traz mais inquietação ao profeta. No segundo capítulo, a visão, nós temos uma segunda resposta de Deus a esse novo dilema que Abacuque sofre. E por último, no terceiro capítulo, o cântico, nós temos o louvor a Deus. O nosso estudo está dividido em 10 lições. Nós iremos percorrer o livro de Abacuque seguindo essa sequência lógica. Nesta primeira aula, nós vamos fazer uma introdução, onde nós iremos apresentar o autor, o livro, a sua estrutura, o cenário histórico de Abacuque, o cenário político e religioso. Na segunda, terceira e quarta aula, nós iremos falar sobre o peso, a visão de Abacuque. E esse peso é dividido em 3 aulas. Nas 2 primeiras aulas, nós vamos falar do primeiro problema que Abacuque estava vivendo: a indiferença ou a aparente indiferença de Deus. E isso vai fazer com que Abacuque tenha um conflito pessoal. Na segunda aula, nós iremos ver o primeiro dilema do profeta, iniciando no capítulo 1, verso 1 até o verso 4. Na segunda aula, veremos a resposta de Deus, a primeira resposta de Deus, no capítulo 1, do verso 5 ao verso 11. Essa resposta de Deus vai criar um segundo problema para Abacuque. Isso nós veremos na quarta aula, o método de Deus. Abacuque, ele entra num novo dilema, que está relacionado com a forma como Deus iria atender a sua oração. Veremos isso no capítulo 1, do verso 12 ao verso 17. As aulas 5 e 6 irão tratar da visão que Abacuque terá no segundo capítulo. Na quinta aula, nós veremos a primeira parte da resposta de Deus, do capítulo 2, dos versos 1 ao 4. Na nossa aula número 6, nós veremos a segunda parte dessa resposta de Deus, no capítulo 2, do verso 5 ao 20. As aulas de número 7, 8 e 9 irão tratar sobre o cântico de Abacuque.
Na aula 7, nós iremos estudar o louvor pela pessoa de Deus, no capítulo 3, verso 1 ao 2. Na 8ª aula, nós veremos o louvor pelo poder de Deus, no capítulo 3, do verso 3 ao 16. Na aula de número 9, nós iremos tratar do louvor pela providência de Deus, no capítulo 3, do verso 17 ao 19. E na nossa última aula, nós faremos uma conclusão, apresentando as lições aprendidas durante o estudo do livro de Abacuque. Então nós vamos agora introduzir o assunto apresentando um contexto histórico da época de Abacuque. É importante nós relembrarmos que o reino de Israel ele foi dividido no filho de Salomão. O reino de Israel então passa agora a possuir o reino do norte, chamado Reino de Israel, e o reino do sul, que é o reino de Judá. Então, durante centenas de anos, esses dois reinos coexistiram juntos. O reino do norte, eles eram constituídos por reis que não eram da descendência de Davi. E o reino do sul, o reino de Judá, eram constituídos por descendentes de Davi. O que nós podemos compreender na história desses dois reinos é que o reino de Israel, que iniciou em 922 anos antes de Cristo e foi até o ano 722 anos antes de Cristo, em torno de mais ou menos 200 anos, houveram 20 reis que reinaram no Reino do Norte. Entretanto, nenhum desses reis fez o que agradava aos olhos do Senhor. Todos esses reis foram maus. Já no reino de Judá, que iniciou em 922 a.C. e foi até 586 anos antes de Cristo, portanto, em torno de 336 anos, houve momentos em que haviam maus reis e bons reis. Houve pelo menos 8 reis que agradaram a Deus, mas a maioria dos reis desagradaram a Deus e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Já próximo do fim do reino de Judá, nós vamos ver que aumenta a quantidade de reis que são maus diante de Deus. Com exceção do 16º rei, o rei Josias, nós teremos uma sucessão de reis que vão desagradar a vontade de Deus. E diante desse cenário histórico, em que o reino do norte insistentemente era um reino constituído por pessoas que estavam longe da vontade de Deus, entregues à idolatria, cometendo toda sorte de impiedades, o Senhor havia advertido o reino do norte a respeito dessa rebelião do reino. Nós podemos encontrar no livro de 2 Reis, capítulo 17, verso 13 e 14, a seguinte advertência de Deus. O Senhor advertiu a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Diante dessa constante rebelião do Reino do Norte, uma situação havia acontecido no mundo, uma alteração na geopolítica do mundo. O reino da Assíria estava em franca expansão. A Assíria então passou a conquistar diversas nações e a dominar todo o mundo da época. E nesse quadro, Deus então vai utilizar o reino da Assíria, o império assírico, para corrigir e castigar o reino de Israel.
Isso vai acontecer no ano 722 a.C. E nós podemos encontrar esse registro em 2 Reis 17, 23. Até que o Senhor tirou a Israel, o reino do norte, de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel expulso da sua terra, a Assíria, até o dia de hoje. Nós podemos ver então que Deus irá utilizar o império da Assíria para trazer juízo sobre o reino do norte. Entretanto, o império assírio, que foi utilizado como instrumento de Deus para juízo sobre o reino do norte, também iria receber juízo. E isso está registrado em Isaías, no capítulo 10, do versículo 5 ao 7. Ai dos assírios, a vara do meu furor, em cujas mãos está o bastão da minha ira. Eu os envio contra uma nação ímpia, contra a um povo que me enfurece, para saqueá-lo e arrancar-lhe os bens, e para pisoteá-lo como a lama das ruas. Mas não é o que pretendem, não é o que têm planejado. Antes, o seu propósito é destruir e dar fim a muitas nações. Isaías está relatando aqui uma profecia em que Deus está usando o império da Assíria como instrumento de juízo sobre uma nação ímpia. E aqui se diz respeito à nação de Israel, ao reino do norte. Entretanto, a Assíria, ela vai além daquele propósito. E ela deseja então trazer destruição a muitas nações. Por conta disso, Isaías capítulo 10, verso 12, vai dizer o seguinte: quando o Senhor terminar toda a obra contra o monte Sião e contra Jerusalém, ele dirá: castigarei o rei da Assíria pelo orgulho obstinado de seu coração e pelo seu olhar arrogante. E isso vai ocorrer no ano 612 a.C. A Assíria tinha como sua capital a cidade de Nínive. E em 612 a.C., Nínive será destruída e o império assírio entrará em colapso. O profeta Naum, no capítulo 3, do verso 1 até o verso 3, traz essa profecia da destruição da cidade de Nínive e da queda do império assírio. E ele traz com os seguintes termos: ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina. Não se aparta dela o roubo. Trépito de açoites há, e o barulho do ruído das rodas. E os cavalos atropelam, e carros vão saltando. O cavaleiro levanta a espada flamejante, como a lança relampejante, e ali haverá uma multidão de mortos, e abundância de cadáveres. E não terão fim os defuntos, tropeçarão nos seus corpos. Naum relata todo o desespero da cidade de Nínive ao ser cercada e conquistada pelo império da Babilônia. A Babilônia irá invadir a capital do império da Assíria e trará grande destruição. E o império da Assíria, então, entrará em colapso e não conseguirá mais se erguer. Diante desse cenário geopolítico, dos tempos de Abacuque, nós vamos identificar a existência, então, de 3 grandes potências. O Egito, ao sul, o império da Assíria, ao norte, e um novo império que vem crescendo, o seu poder vem aumentando, enquanto que a Assíria está enfraquecendo. E a Babilônia invade a Síria, conquista Nínive,
e destrói o poder do Império Assírio. A Assíria, ela ainda tenta sobreviver mais algum tempo. E ela se transforma, então, num império tapão entre o Egito, ao sul, e a Babilônia, que estava crescendo em poder e conquistando todas as regiões. Então, agora a Assíria não tem mais poder para resistir à Babilônia. E o Egito, que é a outra potência mundial, ela não tem interesse nessa progressão do império da Babilônia. E ela precisa, então, conter o avanço da Babilônia. E há interesse no Egito em apoiar a Assíria para que esse avanço da Babilônia não continuasse. Então nós vamos ver que a situação da época de Abacuque é uma situação de grande conflito político, de conquistas de nações, de disputa entre o poder, entre grandes impérios. E nesse contexto todo está o reino de Judá e o profeta Abacuque. Eles estão justamente posicionados entre essas três grandes potências que estão disputando a hegemonia mundial. Se nós estudarmos a cronologia dos reis de Judá, isso vai nos ajudar também a compreender um pouco do cenário interno que está ocorrendo dentro do reino de Judá. O rei Ezequias governou do ano 726 ao ano 697 a.C. E Ezequias foi um bom rei. Justamente nesta época é que o Império Assírio conquista o Reino do Norte. E nós lembramos da história que após o reino da Assíria levar o Reino do Norte cativo, exilado, e destruir Samaria, Senaqueribe chega diante dos muros de Jerusalém e confronta o rei Ezequias e desafia o rei Ezequias e o povo. Quem pode livrar este povo das minhas mãos? Nenhum dos deuses dos outros povos foi capaz de impedir o avanço da Assíria. Então, por que o povo deveria acreditar nas palavras de Ezequias? Mas Ezequias recorre a Deus. E Deus faz uma intervenção naquela situação. E sem que o povo precisasse lutar, Senaqueribe é vencido e retorna envergonhado para a sua terra, sem conseguir conquistar o reino de Judá. Então, o reino de Judá foi poupado, enquanto o reino do norte, o reino de Israel, havia sido levado cativo e exilado. Mas após a morte de Ezequias, surge um novo rei, seu filho Manassés, que teve o maior reinado, de 697 a 642 anos antes de Cristo. O reinado do rei Manassés foi caracterizado por uma impiedade sem precedentes. Foi um reinado sanguinário, de profunda corrupção e idolatria, ao ponto de chegar ao fim a tolerância de Deus com Judá. E por causa da corrupção dos dias de Manassés, Deus então havia decretado também o juízo sobre o reino de Judá. Manassés é sucedido pelo seu filho Amon, que reinou de 642 a 640 a.C. Ele também foi um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Depois, ele é sucedido por Josias, que reinou do ano 640 a 609. Nesse momento, Israel tem, o povo de Judá, ele tem um bom rei. E o rei Josias começa a promover reformas religiosas. E através da liderança do rei Josias, o povo então começa a mudar e ocorre uma grande transformação naquilo que estava vindo desde então em toda a idolatria que havia sido colocada por Manassés.
Foi nos dias de Josias que o Império Assírio vai cair, quando Nínive é destruída em 612 anos antes de Cristo. Mas, infelizmente, uma grande tragédia vai acontecer. Josias, ele vai morrer na Batalha de Megido, numa batalha que vai ocorrer no ano 609 a.C. A Batalha de Megido vai acontecer nessa região, chamada Megido. O faraó Neco II, ele atravessa a região da Terra Santa da Palestina em direção à Assíria, para socorrer os assírios do avanço da Babilônia. E neste caminho do faraó Neco, para dar apoio à Assíria, a fim de que a Assíria continuasse contendo o avanço do Império Babilônico, Josias, por algum motivo, resolve impedir o avanço do faraó. E assim Josias desloca suas forças até Megido, para conter o avanço do faraó Neco. Segundo a Crônicas 35, verso 20 e 21, registra o que ocorreu. Depois de tudo o que Josias fez, e depois de colocar em ordem o templo, Neco, rei do Egito, saiu para lutar em Carquemis, junto ao Eufrates, e Josias marchou para combatê-lo. Neco, porém, enviou-lhe mensageiros, dizendo: não interfiras nisso, ó rei de Judá. Desta vez não estou atacando a ti, mas a outro reino com o qual estou em guerra. Deus me disse que me apressasse, por isso para de opor-se a Deus que está comigo. Caso contrário, ele o destruirá. Josias, no entanto, não recua, e Josias tenta impedir o avanço do faraó Neco, e vem a ser morto nessa batalha de Megido. Isso vai causar profundos problemas para o reino de Judá, que estava no meio de uma reforma religiosa e num retorno à lei de Deus e uma renovação espiritual. Porém, após a morte de Josias, ele vai ser sucedido pelo seu filho Joacás, em 609 a.C., e será um rei mau. Porém, vai reinar apenas 3 meses, porque o faraó Neco vai exilar Joacás num exílio no Egito, ao retornar dessa batalha de Megido. Em seguida, Jeoaquim sucede Joacás, e ele vai reinar de 609 a 598. Joaquim será um rei mau. A sua sociedade vai cair em decadência. Todas as reformas promovidas por Josias serão esquecidas. E vai ocorrer um grande afastamento e apostasia do povo de Israel. Durante este reinado, coisas terríveis vão acontecer e a iniquidade vai aumentar no meio do povo. E isso vai caracterizar o ocaso do reino de Judá. O juízo de Deus agora estava se aproximando do reino de Judá. E diante dessa situação e desse contexto de conflito entre potências mundiais e de conflitos internos do povo da aliança afastado de Deus e entregue à perversidade, é que nós encontraremos o profeta Abacuque. Um profeta que está perplexo com o que está vendo no mundo, perplexo pelo que ele está vendo com o povo de Deus. Nós podemos tirar várias lições desse contexto em que se encontra Abacuque. Primeiramente, a queda do reino de Israel e da Samaria em 722 anos antes de Cristo. Por diversas vezes, Deus havia exortado ao povo de Israel, ao reino de Israel, para que se arrependesse dos seus pecados e voltasse para a aliança. Mas, embora vários profetas tenham sido enviados, o reino de Israel não ouviu a mensagem de Deus.
até que finalmente no ano 722 a.C., ele é destruído e levado cativo pelo Império da Assíria. Outra questão importante é o contexto de Abacuque. É um cenário político conturbado. Há uma disputa entre grandes potências mundiais. E dentro deste conflito que está ocorrendo, não só há uma crise mundial, mas há uma crise também dentro do povo de Israel. Nós vemos que há uma transição entre potências, em que a Babilônia começa a crescer e a Assíria a cair, até que em 612 cai o Império Assírio. Embora as lições que tenham sido dadas por Deus diante da queda de Nínive e diante da queda da Samaria e das reformas do rei Josias, o povo de Judá não ouviu a mensagem dos profetas, não aprendeu as lições de juízo que Deus estava trazendo. A corrupção em Judá era incorrigível, fruto de toda a semeadura colocada pelo rei Manassés. Com isso, nós introduzimos o contexto do livro de Abacuque. É neste cenário que nós podemos compreender o homem e seu tempo. A partir do próximo capítulo, nós vamos estar estudando a mensagem do livro de Abacuque, iniciando pelo primeiro capítulo, em que será apresentado o peso dessa mensagem. Eu convido você a, na próxima aula, estarmos estudando o dilema do profeta Abacuque, o primeiro dilema deste profeta. Eu espero você em nossa próxima lição.